Somos verdadeiramente privilegiados por ter conosco hoje Ila, uma mulher extraordinária cuja fé muçulmana inabalável a levou a experimentar algo profundo e que altera a vida. Seu testemunho certamente não será apenas surpreendente, mas profundamente comovente para quem ouve. Ila, você poderia compartilhar conosco suas lembranças do acidente e do momento que alterou para sempre o rumo de sua vida? Obrigado por me receber. Antes do acidente, minha vida parecia perfeita. Eu era uma mãe amorosa, uma profissional de sucesso e profundamente comprometida com o Islã. Minha fé era a pedra angular de tudo o que eu fazia, mas abaixo da superfície, eu tinha dúvidas persistentes. Muitas vezes me vi questionando como um Deus misericordioso poderia condenar pessoas boas simplesmente por suas crenças ou porque algumas de suas regras pareciam penalizar injustamente as mulheres. Tentei suprimir esses pensamentos, afastando-os como meras tentações. A manhã do acidente foi como qualquer outra pacífica e normal. Depois de realizar a oração do Fajr, preparei o café da manhã e me despedi dos meus filhos. Minha caçula, Sara, expressou preocupação depois de ter um pesadelo comigo. Para confortá-la, fiz uma oração. Enquanto dirigia, ouvia uma aula religiosa, sentindo-me em paz. Eu estava atravessando a rua. Quando aconteceu, um carro, acelerando demais para parar, veio em minha direção. Lembro-me do forte impacto, da dor lancinante e do som avassalador de freios guinchando antes que tudo escurecesse. Mais tarde, soube que meu coração havia parado de bater por 20 minutos. Mas durante esse tempo, eu não estava cercado pela escuridão. Em vez disso, eu estava em outro lugar, um lugar além da compreensão humana. E é aí que minha história realmente começa. Você pode nos contar sobre sua experiência de quase morte? O que você viu ou ouviu durante aqueles 20 minutos em que sua vida estava em jogo? Ao perder a consciência, senti como se estivesse flutuando acima do meu corpo. Não estou falando metaforicamente. Eu podia literalmente me ver de cima, observando o caos ao meu redor. Vi meu carro amassado, os paramédicos trabalhando freneticamente para me reanimar e transeuntes se reunindo, com os rostos cheios de medo. De acordo com os ensinamentos islâmicos, eu esperava encontrar os anjos da morte, que viriam para tomar minha alma e me interrogar como manda a doutrina. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, fui envolvido por uma luz intensa e radiante. Essa luz não me cegou, em vez disso, exalava uma sensação avassaladora de amor incondicional e profunda verdade. É difícil descrever em termos humanos, mas era como se essa luz estivesse viva, consciente e me convidando a seguir. Senti-me atraída por ela, como que através de um túnel de luz. Não havia escuridão, apenas energia. Era como se o tempo e o espaço não tivessem sentido naquele lugar. O que me abalou profundamente, porém, foi o encontro que tive com Jesus Cristo. Eu não o via meramente como um profeta, como eu havia sido ensinado. Não dele era o Senhor dos Senhores. Reconheci-o sem questionar, com uma certeza absoluta que transcendia qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. A autoridade e o amor que ele emanava eram diferentes de tudo que eu conhecia, e era tão real que tudo que eu acreditava sobre religião, até mesmo o Islã, parecia insignificante como meras sombras. Naquele momento, senti como se minha mente tivesse se aberto para uma série de revelações. Vi minha vida passar diante de mim, cada pensamento, cada palavra, cada ação. Então, comecei a perceber a verdadeira natureza do Islã e de Maomé. O que me foi revelado com total clareza foi que existia um engano profundo, uma manipulação espiritual originada de forças não divinas. Era como se um véu tivesse sido levantado, e eu vi a verdadeira história do Islã, como ele foi moldado e como ele tinha levado milhões de almas para longe da verdadeira salvação encontrada em Cristo. Cada dogma sobre o qual eu construí minha vida agora aparecia como uma mistura distorcida de verdade e mentiras destinadas a enganar as pessoas. Eu vi a vida de Muhammad em vários estágios, e ele não era a figura nobre e infalível que eu tinha sido ensinado a reverenciar. Em vez disso, presenciei cenas de violência, injustiças e revelações que pareciam servir aos seus desejos pessoais. Era como se alguém tivesse puxado a cortina de uma peça bem ensaiada, expondo toda a manipulação nos bastidores.
Fiquei arrasada e confusa, mas, ao mesmo tempo, senti uma sensação avassaladora de amor, amor que me tranquilizou, instando-me a não temer. Foi-me mostrado com clareza inconfundível que a natureza de Deus era totalmente diferente do que o Islã havia me ensinado, e que a natureza foi revelada em Cristo. Sua experiência parece profundamente inquietante, especialmente porque desafia tudo o que você acreditava. Você pode compartilhar mais sobre os momentos em que começou a ver a verdade do Islã sob essa nova luz? Era como se uma comporta da verdade tivesse sido aberta, e cada instante parecia uma eternidade. O tempo, como eu o entendia, deixou de existir. Recebi visões que desmantelaram, pedaço por pedaço, a fortaleza de crenças sobre as quais construir a minha vida. Foi-me mostrado como o Alcorão continha fragmentos de revelação genuína misturados com elementos de origens obscuras. Eu vi com meus olhos espirituais que o próprio Maomé foi enganado por entidades que não eram o anjo Gabriel, mas sim espíritos enganadores que o levaram a acreditar que ele estava recebendo mensagens divinas. Vi o desenrolar desse engano ao longo da história, como ele se assentar em doutrinas e leis, passadas de geração em geração. Um dos momentos mais dolorosos foi quando entendi a verdadeira natureza do retrato que o Islã faz de Jesus, Isa. Fomos ensinados que ele era apenas um profeta, que ele não foi crucificado, e que ele não era divino. Mas naquele momento, vi claramente a verdade de sua crucificação, sua ressurreição e o poder redentor de seu sacrifício. Meu coração se partiu ao perceber que havia passado anos rejeitando a divindade de Cristo e até ensinado meus filhos a fazer o mesmo. Tive uma visão de meus parentes muçulmanos falecidos, incluindo meu tio, que era um hafiz, aquele que memorizou todo o Alcorão e faleceu com a esperança de encontrar Allah. Nessa visão, vi seu desespero após a morte quando percebeu a verdade que havia seguido um sistema falso. Isso me despedaçou porque eu o amava profundamente, mas também senti compaixão por ele e por todas aquelas almas sinceras, inclusive eu, que haviam sido mantidas longe da verdade. Que outras revelações você recebeu sobre as práticas islâmicas, como oração, peregrinação ou jejum? Foi-me mostrado como toda prática islâmica, oração, jejum, peregrinação tinha suas raízes em uma mistura de verdade e falsidade. As orações que realizava com devoção eram dirigidas a um Deus que, da perspectiva que agora entendia, não era o verdadeiro Deus, mas uma imagem distorcida da divindade. A repetição ritualística de frases em árabe, muitas das quais eu não compreendia completamente, havia se tornado uma performance externa, em vez de uma comunhão íntima com Cristo. O jejum durante o Ramadã, que uma vez eu tinha visto como uma maneira de me purificar, revelou-se uma mera sombra da verdadeira purificação encontrada no sacrifício de Jesus. A peregrinação a Meca, o Hajj, me apareceu não como um mandamento divino, mas como uma relíquia de antigos rituais pagãos, um lugar de energia espiritual equivocada. A Kaaba, que eu havia reverenciado, me foi mostrada sob uma luz completamente diferente. Não era mais um local sagrado, mas um símbolo de idolatria, um monumento a um falso Deus disfarçado de Alá. Cada pilar do Islã, cada prática que eu havia observado com tanta diligência, agora parecia uma engrenagem em uma máquina projetada para distrair a humanidade da verdade de Cristo. Foi-me mostrado que, embora essas práticas parecessem sagradas, elas eram, em última análise, ferramentas de um engano cósmico. Você descreveu seu encontro com Jesus como de amor e autoridade inimagináveis. Como essa experiência fez você perceber que estava enfrentando o próprio Deus, não apenas um profeta? A autoridade divina de Jesus era inegável. Sua presença me dominou, como uma luz viva que penetrou em cada parte do meu ser. O que mais me impressionou foi a profundidade do amor que ele irradiava, um amor que transcendia qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Ao mesmo tempo, senti seu poder majestoso, um poder que governava toda a criação. No Islã, fomos ensinados a honrar Jesus como um profeta amado, mas nada mais. No entanto, naquele momento, eu sabia sem dúvida que estava na presença do próprio Criador, não apenas um mensageiro. Não foi um pensamento fugaz ou uma resposta emocional, foi uma percepção direta e inegável da verdade. Minha alma instintivamente reconheceu seu Senhor e, nesse reconhecimento, todo o resto se desfez. Uma experiência crucial que tive foi estar na presença de algo tão profundo que destruiu todas as crenças que eu já tinha.
Naquele momento, compreendi imediatamente as verdades que o Islã nega: a crucificação, a ressurreição e a redenção dos pecados da humanidade. Toda a resistência dentro de mim, que uma vez lutara contra esses conceitos, se desfez completamente diante de evidências inegáveis. Não havia mais argumentos corânicos para obscurecer meus pensamentos, em vez disso, havia apenas a realidade inegável e avassaladora do Deus vivo. É por isso que me refiro a ela como revelação direta à minha alma. Naquele momento, não havia espaço para dúvida ou confusão, apenas verdade. Quando reflito sobre os anjos que encontrei, a experiência foi ainda mais profunda. Como muçulmano, eu sempre pensei nos anjos como seres um pouco semelhantes aos humanos, mas com asas, possivelmente brilhando com luz, mas ainda possuindo uma forma semelhante à humana. Mas o que presenciei foi muito diferente. Os anjos que vi eram seres puros de luz, irradiando com uma intensidade além de qualquer descrição em termos terrestres. Sua luz exalava poder, santidade, acima de tudo, uma devoção inabalável a Jesus. Não houve referência ao conceito islâmico de monar ou unir os anjos que se acredita questionarem as almas após a morte. Em vez disso, esses anjos incorporavam paz, verdade e um profundo senso de proteção. Pareciam operar além das limitações da compreensão humana. O propósito deles, percebi, não era fazer-me temer, mas revelar-me a verdadeira natureza daquilo que sempre defendi, a verdade de Cristo. Cada anjo estava perfeitamente sintonizado com o amor divino que emanava de Jesus, criando uma sensação de harmonia, onde não havia contradição ou confusão, apenas perfeita unidade. Em relação à realização da crucificação e ressurreição, foi uma profunda mudança de entendimento. Crescendo no Islã, fomos ensinados que Jesus não foi crucificado, mas que alguém que se assemelhava a ele sofreu em seu lugar. A postura do Alcorão foi clara ao negar a crucificação, o que me levou a acreditar firmemente que era uma mentira. Nunca questionei esse ensinamento, nem busquei uma verdade mais profunda. Mas naquele reino de luz, que mal consigo descrever, me foi mostrada uma visão que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado na Terra. Eu vi a crucificação como se estivesse testemunhando em primeira mão. Senti a dor e o sofrimento excruciantes de Cristo na cruz, como se estivesse participando daquela agonia. E, no entanto, havia a glória da ressurreição, uma força tão poderosa que quebrou as correntes da própria morte. Naquele momento, todas as dúvidas que eu tinha dissolvido. Entendi que a crucificação e a ressurreição não eram apenas eventos históricos ou debates teológicos, mas o próprio coração da salvação. Eu vi que não era uma questão de se Allah permitiria tal sofrimento para seu profeta, mas sim que era um ato de infinito amor e vontade. Cristo escolheu suportar o peso do mal e vencer a morte por dentro. De repente, todas as passagens dos evangelhos, que antes eu havia descartado como textos corrompidos, agora me pareciam claras, vibrantes e verdadeiras. Não eram mentiras, mas palavras vivas cheias de verdade divina. Então, a visão mudou para as almas de outros muçulmanos. Vi sua confusão, seu desespero no momento da morte. Quando perceberam que as crenças em que baseavam suas vidas eram falsas. Era uma visão excruciante. Eu vi meu tio, que havia falecido, e outros membros da minha comunidade, incluindo imãs respeitados. Na visão, eles estavam envoltos em choque e dor, confrontados com a verdade de que tudo que eles tinham querido era uma mentira. Senti seu profundo arrependimento, sua tristeza ao perceber que nunca tinham tido a chance de conhecer verdadeiramente a Cristo enquanto estavam na terra. Eles acreditavam que viver uma vida boa era o suficiente, mas nunca haviam abraçado a fonte da salvação. Seu grito ecoou em meu coração: por que ninguém nos disse a verdade de uma forma que pudéssemos entender? Mas eu também sabia que eles tinham tido oportunidades de abraçar a verdade, o Espírito Santo tinha tentado alcançá-los, mas eles tinham ignorado os sinais. Aceitar isso foi agonizante. Mesmo agora, quando penso nisso, meu coração dói, principalmente quando penso em minha família, meus amigos, pessoas que seguem sinceramente sua fé, sem saber que estão sendo enganadas. É por isso que, apesar da dor, me sinto compelido a compartilhar minha história. Outra constatação profundamente dolorosa foram as origens pagãs da Kaaba e de outras práticas islâmicas. Todos
Nós aprendemos a história oficial do Islã que a Caaba foi construída por Abraão e seu filho Ismael como um local sagrado para adorar o verdadeiro Deus. No entanto, o que vi na minha experiência de quase morte foi radicalmente diferente. Foi-me mostrado como, muito antes de Maomé, a Caaba era um centro central para o culto politeísta e pagão. A veneração da Pedra Negra, que os muçulmanos são ensinados a honrar, tinha raízes na idolatria. Quando Maomé começou seu ministério, ele manteve muitas dessas práticas pagãs existentes para tornar o Islã mais relacionável com seus contemporâneos, envolvendo-os no véu do monoteísmo. Era como se uma limpeza superficial tivesse ocorrido, mas a verdadeira natureza da Caaba e da peregrinação permanecia longe de ser divina. Espiritualmente, a Caaba era um ponto de concentração de energias ocultas, não um lugar de adoração pura do único Deus verdadeiro. Os rituais do Hajj, embora intercalados com elementos abraâmicos, estavam mergulhados em ritos antigos que nunca serviram verdadeiramente ao Deus de Abraão. Eram práticas que, em seu âmago, adoravam algo fingindo ser Deus. Isso me foi mostrado com clareza, e eu não podia mais ver as procissões ao redor da Caaba como simples atos de devoção. Eu os havia realizado 3 vezes com lágrimas de alegria, acreditando que estava me submetendo a Allah, apenas para descobrir que estava participando de rituais que não tinham conexão verdadeira com o Deus que agora conheço. Quanto à vida do profeta Muhammad, a visão que me foi mostrada foi profundamente inquietante. Vi momentos de sua vida que contrariavam a narrativa islâmica tradicional. Por exemplo, testemunhei Maomé recebendo revelações na caverna de Hirá, mas o que vi não foi o anjo Gabriel, como ensina o Islã. Em vez disso, eram entidades enganosas que se aproveitavam do anseio de Maomé pela conexão divina. Vi momentos em que as revelações pareciam se alinhar com os interesses pessoais de Muhammad, resolvendo disputas ou avançando sua própria posição. Vi acontecimentos violentos, como incursões a caravanas e execução de críticos, que se apresentavam como atos defensivos, mas eram, na realidade, demonstrações brutais de conquista. Vi seus casamentos, inclusive um com meninas muito jovens, e as justificativas que foram feitas para validar essas ações como vontade divina. Foi horripilante e me deixou abalado. Durante anos, eu havia descartado ou minimizado essas verdades desconfortáveis, mas agora as via como inegáveis, cruas e reais. Talvez o mais chocante tenha sido ver o próprio Maomé questionar a natureza das revelações em certos pontos, apenas para ser pressionado por seus conselheiros a continuar, convencido de que ele foi escolhido por Deus. A visão revelou uma mistura de ambição humana e influência demoníaca, e embora fosse doloroso aceitar, a evidência espiritual não me deixou escolha a não ser confrontá-la. A visão mais dolorosa, no entanto, era a do futuro dos meus próprios filhos se eles tivessem permanecido no Islã. Vi meu filho Omar crescer para ser um jovem devoto, mas cada vez mais rígido. Ele se tornaria fechado, julgando qualquer um que não fosse muçulmano e convencido de que ele deve defender o Islã contra um mundo hostil. Minha filha Mina, a mais velha, casaria com um homem devoto e se submeteria a regras cada vez mais rígidas, desistindo de seus sonhos e de seu senso de liberdade em nome do medo do pecado. Minha caçula, Sara, suprimiria sua curiosidade espiritual natural e questionaria a certeza sufocante de suas crenças. Eu os vi crescendo em um contexto de fé cega, nunca experimentando a liberdade ou o amor incondicional que Jesus oferece. Foi uma visão que me encheu de imensa tristeza, mas também me deu o impulso para mudar o futuro deles. E, no entanto, também me foi mostrada uma missão. Na visão, Jesus me revelou um futuro onde eu despertaria, curaria lentamente e depois embarcaria em um caminho de testemunho. Eu compartilharia minha história com outros muçulmanos, com cristãos que não entendiam o Islã e com pessoas de todas as religiões que buscavam a luz de Cristo. As consequências seriam graves. Eu seria rotulado de apóstata pela minha comunidade muçulmana local, isolado por muitos e até ameaçado de vida por extremistas. Minha própria família seria dilacerada. Meu marido, Ahmed, ficaria furioso e com o coração partido, inicialmente tentando de tudo para me puxar de volta ao Islã. Não foi uma visão esperançosa, humanamente falando, mas senti uma paz avassaladora de Jesus. Naquele momento, eu sabia que tinha que dizer sim, Senhor, seja feita a tua vontade. A verdade valeria qualquer sofrimento.
A última parte da minha visão envolvia a Bíblia, algo que eu havia sido ensinado a rejeitar como corrompido. Mas na minha experiência, a Bíblia me foi mostrada sob uma nova luz. Versos se materializaram diante de mim, palavras que eu sempre descartara como alteradas. Mas agora eu vi a verdade, a Bíblia. Apesar de todas as suas manipulações humanas, é a palavra de Deus. O poder espiritual que emanava das passagens da Bíblia não deixava margem para dúvidas. Vi passagens sobre o amor de Deus, a missão de Jesus como Salvador e o papel do Espírito Santo. Essas palavras se gravaram em meu coração, dissolvendo todas as perguntas que eu já tinha sobre sua autenticidade. A mentira demoníaca que milhões de muçulmanos são levados a acreditar que os evangelhos estão corrompidos agora estava clara para mim, e eu senti um sentimento avassalador de culpa pelas vezes em que rejeitei a Bíblia e desencorajei outros a descobrirem sua verdade. Foi um momento de humildade, mas que reafirmou meu compromisso com a missão que me fora mostrada. Você também teve alguma revelação sobre o conceito da Trindade, que os muçulmanos muitas vezes consideram uma ideia inexistente ou absurda? Sim, e foi uma das revelações mais profundas que experimentei. No Islã, somos ensinados que a Trindade é uma heresia, uma distorção politeísta da verdade e que os cristãos adoram 3 deuses em vez de um. No entanto, durante minha experiência transformadora, testemunhei uma realidade completamente diferente, uma que foi muito além das caricaturas simplistas que nos são ensinadas. Eu entendi, de uma forma que transcendeu a compreensão humana, que Deus é um, mas dentro dessa unidade, ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério divino que desafia as limitações da lógica humana, mas não diminui a unidade de Deus. Em vez disso, ele o amplia e eleva. Para tentar descrever isso em termos humanos, pode-se dizer que Deus é um amor tão infinitamente profundo e abrangente que abrange o próprio relacionamento dentro de si mesmo. Esta não é uma divisão de Deus em 3 seres separados, mas sim a plenitude do único Deus em toda a sua infinita profundidade. Era como se eu vislumbrasse uma dança eterna e divina de amor mútuo, a própria essência do ser de Deus. Naquele momento, percebi como o retrato islâmico da Trindade como absurdo ou blasfemo era meramente uma cortina de fumaça, uma barreira projetada para impedir que os fiéis reconhecessem o verdadeiro Deus, um Deus cheio de amor e relacionamento, que se sacrificou na cruz. Você também falou sobre os ensinamentos islâmicos sobre o fim dos tempos. Você obteve algum conhecimento sobre essa área? Sim, durante minha experiência, vi como a escatologia islâmica retrata o retorno de Jesus como um profeta muçulmano que quebrará a cruz e abolirá o cristianismo. Passei a entender que essa narrativa é uma construção enganosa, criada para induzir os muçulmanos a rejeitarem o verdadeiro Cristo quando ele retornar. Foi de partir o coração testemunhar como detalhes específicos haviam sido fabricados, levando os muçulmanos a acreditar que o verdadeiro Jesus validaria o Islã nos últimos dias. A tragédia disso é que, quando se desenrolam eventos que parecem se alinhar com essa falsa profecia, muitos muçulmanos irão interpretá-los através dessa lente distorcida. Eles, sem saber, se oporão ao verdadeiro Cristo, crendo que estão defendendo a verdade. É um plano astuto e diabólico, que manipula a devoção sincera de muitas pessoas e volta essa mesma devoção contra o próprio Cristo. Ao ver isso, percebi a imensa urgência de soar o alarme. Não se trata apenas de discordância doutrinária, é uma armadilha escatológica, que poderia levar comunidades inteiras ao lado da causa errada na batalha final entre o bem e o mal. Em um ponto, você mencionou que percebeu que Jesus tinha intervindo em sua vida muitas vezes, mesmo que você não tivesse reconhecido isso. Você poderia compartilhar alguns desses momentos conosco? Sim, ao refletir sobre minha vida, muitos momentos passados me foram revelados. Lembro-me de uma época em que eu tinha 20 anos e sofria de pneumonia. Durante esse tempo, uma enfermeira cristã entrou na minha vida. Ela orou por mim todos os dias e me deu um pequeno evangelho, dizendo-me: leia isto, a esperança aqui. Por educação, aceitei o livro, mas nunca o li. Simplesmente coloquei em uma gaveta, onde acabou sendo esquecido. Através da visão, vi que Jesus estava me alcançando naquele momento, tentando mexer com algo dentro de mim, mas eu o ignorei. Outra lembrança me veio de uma época em que uma colega de trabalho, Emma, me convidou para um evento da igreja. Com um ar de superioridade, recusei, dizendo: não, obrigado.
A igreja é enganosa. Sigo a única religião verdadeira. Mesmo tendo rejeitado o convite dela, senti um puxão interior, uma pressão sutil me empurrando para dizer sim, para explorar esse convite, mas rapidamente o suprimi. Agora entendo que foi o Espírito Santo batendo na porta do meu coração. Também vi momentos envolvendo meus filhos, principalmente a caçula, Sara. Certa vez, ela me perguntou por que Jesus parecia mais gentil do que Alá. Rejeitei sua pergunta, temendo que ela pudesse ser levada a alguma heresia cristã. Agora percebo que Sara tinha uma sensibilidade especial para a verdade, uma graça que a levou a questionar as próprias certezas que eu mantinha tão firmemente. Cada dúvida, cada pergunta que eu havia silenciado era Jesus, gentilmente tentando abrir uma porta em meu coração. Eu, sem saber, tinha fechado aquela porta com medo. Era como um mosaico de sinais e momentos que eu nunca tinha notado antes. Agora, vamos voltar ao momento em que você retornou ao seu corpo físico. Você pode descrever o que aconteceu quando você reentrou na realidade física? No momento em que voltei ao meu corpo, foi como se uma força poderosa estivesse me empurrando de volta para uma concha apertada e dolorosa. Senti um desconforto físico intenso, um contraste gritante com a luz e a paz que acabará de experimentar. Vi os rostos dos médicos enquanto me reanimavam, os paramédicos gritando comandos. A sensação de transição de uma dimensão de pura luz e amor de volta para um corpo fraturado e sofredor era indescritível. Foi avassalador. Eu me vi em uma ambulância, depois em uma cama de hospital, recebendo transfusões enquanto os médicos lutavam para estabilizar meus sinais vitais. Eu podia ouvir sussurros frenéticos, o coração começou a bater de novo. Observe a pressão arterial, prepare a sala de cirurgia. Eu estava dentro e fora da consciência, mas dentro de mim, eu sabia que o que eu tinha acabado de experimentar não poderia ser explicado, era real, e isso me mudaria para sempre. Quando você finalmente compartilhou sua experiência com seus entes queridos e com a equipe médica, qual foi a reação deles? Inicialmente, não falei com ninguém. Os médicos estavam focados na minha recuperação. Eu estava sedada, com dores e lutando até para me comunicar. Houve dias em que eu mal conseguia falar, mas minha mente estava correndo com o que eu tinha visto. Meu marido, Ahmed, e meus filhos me visitaram, me regando de carinho, mas eu estava consumida pelo medo. Como eu poderia dizer a eles que conheci Jesus e que ele revelou a falsidade do Islã? O pensamento me aterrorizou. Eu sabia que, para um muçulmano, até mesmo questionar o Islã é uma ideia profundamente traumática. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Embora estivesse claro como cristal em minha mente, lutei para encontrar as palavras para expressá-lo. Eu tinha medo que as pessoas pensassem que eu estava delirando, talvez um efeito colateral da dor ou da medicação. Muitos acreditam que as experiências de quase morte são simplesmente alucinações, mas eu sabia que não era uma alucinação. Era mais real do que qualquer coisa que eu já havia encontrado nesta terra. Quando você reuniu coragem para conversar com seu marido sobre a conversão ao cristianismo, o que aconteceu? Depois de receber alta e passar algumas semanas me recuperando em casa, cheguei a um ponto em que não conseguia mais ficar em silêncio. Ahmed estava preocupado comigo e tentou me confortar recitando versos do Alcorão, pedindo-me para orar com ele em direção a Meca, mas eu não podia mais ir junto com isso. Um dia, em lágrimas, contei a ele sobre minha experiência de quase morte. Compartilhei que tinha visto Jesus Cristo como Deus, que tinha descoberto a verdade sobre a Bíblia e que os ensinamentos do Islã eram falsos. No início, ele ficou em silêncio, chocado, e então sua raiva irrompeu. Ele alegou que eu tinha sido influenciado por um cristão no hospital, que eu estava delirando, e que eu não deveria ouvir tais vozes. Tentei explicar, calma e amorosamente, que não era resultado de influência externa, mas uma revelação direta. Naquele momento, ele gritou que eu estava blasfemando contra Allah e traindo tudo o que nos foi ensinado. Foi um confronto doloroso e dramático. Ele saiu de casa e nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo depois disso. Como seus filhos reagiram ao seu testemunho? Como você pode imaginar, foi difícil para eles. Amina, minha mais velha, implorou-me para voltar a Meca, avisando que eu incorreria na ira de Allah e enfrentaria o fogo do inferno.
Ela me olhou como se eu tivesse perdido a sanidade. Omar, meu filho, estava mais quieto, mas pude sentir sua decepção. Era como se ele sentisse que eu o havia traído. Mas Sara, ironicamente, minha caçula, foi a mais aberta. Lembrou-se de um sonho perturbador que eu tivera uma vez, e em vez de recuar, pareceu curiosa. Ela não me apoiou abertamente, mas eu a vi fazendo perguntas mais profundas sobre a verdade, perguntas que eu nunca esperava que ela fizesse. Logo, a notícia se espalhou dentro da nossa comunidade. Alguns alegaram que eu estava possuído por um gênio cristão, enquanto outros sugeriram que eu fosse levado a um estudioso islâmico para uma ruqia, um exorcismo. Minha irmã Nádia, que sempre abrigou algumas dúvidas, foi a única que se aproximou de mim. Com compreensão. Ela veio à minha casa, sentou-se comigo e ouviu toda a minha história. Desde então, nosso vínculo se aprofundou e ela começou a explorar sua própria jornada de fé. Ela também está começando a perguntar se é hora de abrir o coração para o Evangelho. Você enfrentou alguma ameaça direta ou pressão da comunidade muçulmana local? Sim, de fato. Alguns dos amigos de Ahmed, que estavam intimamente ligados à mesquita, pediram que ele me trouxesse de volta ao Islã por qualquer meio necessário, incluindo o divórcio. Um dia, encontrei uma nota anônima em minha caixa de correio ameaçando prejudicar se eu não parasse de falar contra o profeta. A nota incluía versos do Alcorão pedindo punição para apóstatas. Foi uma época de muito medo, mas nunca me senti abandonada. Eu sabia que Jesus estava comigo e confiei que ele me guiaria através disso. Relatei as ameaças às autoridades, mas havia pouco que pudessem fazer sem provas concretas. Eles me aconselharam a ficar atento e instalar câmeras de segurança. Enquanto isso, continuei orando por minha família, especialmente por Ahmed, esperando que seu coração amolecesse. Eu não queria que nosso relacionamento terminasse em separação, mas as tensões estavam ficando insuportáveis. Depois de tudo que você compartilhou, o que você gostaria de dizer para aqueles que ouvem a sua história? Peço a todos que ouvem que levem essa mensagem a sério. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir a verdade sobre Jesus Cristo, sejam elas muçulmanas, cristãs ou simplesmente em busca de significado. Deixe-os saber que a verdadeira fonte de amor e salvação é encontrada nele. Minha história não é apenas sobre minha experiência, trata-se de inspirar outras pessoas a buscar Jesus, que pode transformar vidas como fez com a minha. O momento é urgente. O Senhor está chamando cada um de nós para seguir o seu caminho. Não demore, compartilhe esta mensagem com quem mais precisa. Obrigado por ouvir e que a paz dele esteja com você. Se você chegou até aqui, eu realmente aprecio seu tempo e sua vontade de ouvir minha história. Por favor, deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. Você pode escrever amém ou o nome do seu país para que eu saiba de onde você está ouvindo. Também encorajo você a compartilhar esta mensagem com 3 amigos, pode mudar a vida de alguém. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso para receber conteúdos inspiradores todos os dias. Também estou feliz em anunciar que as associações já estão abertas. Se você optar por participar, não apenas apoiará este canal, mas também receberá uma bênção especial por fazer parte desta missão. Obrigado novamente por estar aqui e por fazer parte desta comunidade. Deus abençoe a todos.